olha, antes da gente sentar, estamos aqui num cenário, pá, espetacular, incrível. Extraordinário. Isto parece uma piscina. É pá, parece que foi desenhado. Sabes que eu estive agora num sítio paradisíaco também, do outro lado, como eu costumo dizer, do outro lado do mundo, e há zonas do planeta, e eu sei que tu és uma pessoa de Deus, como eu sou, há zonas do planeta que parece que foram pintadas por Deus. Parece que Deus deu ali um toquezinho, pá, de arte. É olharmos para aqui. E isto é um dos sítios, né? E nós às vezes estamos aqui, o Paulo Coelho fala no Alquimista, no ouro, né? Que nós temos que ir para fora, é às vezes para reconhecer que o ouro sempre esteve debaixo dos nossos pés, Verdade. pronto a ser consumido. E eu vejo Vila Real um bocadinho dessa perspectiva. Vamos apanhar duas cadeirinhas, como pequena que era coisa, para a gente sentar aqui a falar um bocadinho. Muito bem. Porque hoje, pá, tu dás-me o privilégio desta conversa e de eu, pá, conhecer um bocadinho, eu e aqui a malta que me segue e que nos segue, conhecer um bocadinho mais de ti, e eu quero-te agradecer acima de tudo e antes de mais a tua disponibilidade, porque aquilo que eu vejo em ti, aquilo que me apaixona na tua personalidade é que tu és uma pessoa que está para acrescentar sempre, e este acrescento eu vejo, como tu sabes, né? Eu acho que há duas formas de estar na vida. Ou nós estamos para subtrair ou nós estamos para acrescentar. Eu não vejo aqui um meio termo. Aquelas pessoas dizem, mas eu não estou nem para acrescentar nem para subtrair. E eu acho que se não estás para acrescentar, já estás a subtrair. E tu és genuinamente aquela pessoa que acrescenta. Não só no serviço que prestas à comunidade, na posição que ocupas e o cargo que tens, como é óbvio, mas também tu tens sempre um tempinho, muitas das vezes sacrificando situações pessoais, familiares até, que eu sei como é que isto funciona, não é? A gente às vezes vemos o outro lado da câmara, vemos a pessoa, mas não vemos os sacrifícios que muitas das vezes uma família que está por detrás tem que acartar, tem que suportar, não é? Para nós podermos aparecer e para nós podermos dar esse tempo à pessoa. E eu agradeço-te, hoje é um sábado, nós não sabemos quando é que as pessoas vão se cruzar com este nosso vídeo, aqui no canal, mas hoje é um sábado e tu disponibilizaste para estares aqui, podias estar com a tua família, podias estar a viajar e olha, e obrigado por isso. E vamos começar já por aqui. Tu estávamos a falar há bocadinho das pessoas não nos conhecem verdadeiramente. E o que é que tu achas? Porque é que achas que as pessoas quando olham para nós criam logo aqui um estereotipo, criam logo uma imagem? O que é que achas que pode estar aí por detrás desse filtro, né, que muitas pessoas se colocam? Eu vejo muito, eu vou dar o meu exemplo. Eu não sei qual é a imagem que eu passo de aparência, né? Mas a minha mulher está-me sempre a dizer, devias-te cuidar dessa barba, porque as pessoas às vezes olham para ti, não veem o que é que tu representas, ou o conhecimento que possas transmitir, ou aquilo que possas trazer. Há outras que olham para mim e dizem-me assim, tu és um gajo, com uma empatia, dá vontade logo de uma pessoa dar-te um abraço e não sei o que mais. Tu achas que nós transmitimos algo com a nossa aparência, com a nossa forma de vestir, com a nossa forma de nos expressarmos para o mundo? Achas que isso é inato, que é construído? Dá-me lá a tua opinião. Manel, é assim, eu vou às escolas, por exemplo, vou muitas vezes às escolas. Sou convidado pelos professores para dar aulas, às vezes, aos miúdos. No outro dia fui com uma professora de Cacela para dar uma aula aos alunos do 5º ano e vou muitas vezes. E os miúdos abraçam-se e presidente para aqui, presidente para ali, começam logo a gritar e vêm a dar abraços, aquela coisa, aquela loucura. E depois quando estão a conversar comigo, fazem-me perguntas interessantes, perguntam, presidente, tens uma casa com piscina, tens um carro topo de gama, tens... Pronto, porquê? Lá está, porque tem esta noção que uma pessoa que veste fato e gravata e que representa o município, uma pessoa, presidente da Câmara, um presidente, uma pessoa importante. As pessoas são inocentes e depois que têm o contacto neste caso comigo, percebem que sou uma pessoa como eles, como aos pais que têm em casa, pronto, só que têm uma função, mas eles depois vão percebendo isso e então são meus amigos na rua e quando me veem, presidente e tal, já tem este contacto. O resto, hoje em dia, a sociedade, quando crescemos e quando tivemos a nossa infância, não havia redes sociais, nós conhecíamos as pessoas e era aquele impacto que tínhamos logo, no momento, depois a conversa que tínhamos com essa pessoa e ficávamos com uma ideia dessa pessoa. Hoje em dia não. Hoje em dia, com as redes sociais e com aquilo
e desculpa a expressão, e com o lixo que prolifera pelas redes sociais aqui do nosso território, é natural que as pessoas tenham uma ideia pré-concebida, não é? E depois já vão com essas ideias todas quando vêm falar contigo. E com esses filtros também acabam por ser filtros impostos. Mas depois, com o contacto, isso é o que eu dizia há bocado, com o contacto que a pessoa tem, diz assim, afinal não é nada daquilo que dizem. Pronto, e o problema de hoje em dia é esse problema, é alguém que insiste numa mentira e a pessoa vai acreditando naquilo, até um dia em que se encontra cara a cara, olhos nos olhos com as pessoas e percebe que a pessoa é uma pessoa simples, é uma pessoa que não tem maldade, é uma pessoa que todos os dias, como tu dizias há bocado, eu agradeço as tuas palavras simpáticas, mas verdadeiramente eu, onde os outros veem um problema, eu vejo uma solução. Eu costumo dizer à minha equipa, durante estes 4 anos houve momentos em que tive que dizer à minha equipa, vocês estão a ver aquele cenário, por acaso temos um quadro lá no gabinete do Presidente, que está tudo escuro e tem uma pintinha branca lá no canto superior, e eu digo-lhes assim, olha, vocês, o cenário é difícil, porque nós tivemos 4 anos com cenários dificílimos, como imaginas, com uma Câmara completamente endividada, toda desorganizada, com as infraestruturas, bem, toda a gente conhece o estado lastimável em que estavam. E houve momentos difíceis, e eu dizia, vocês realmente, o quadro é como aquele quadro negro, mas está ali uma pintinha branca. Não se foquem no preto, não se foquem no negro, foquem-se no branco. Vamos atrás da solução. E eu consigo levar as pessoas assim, porque acreditam, como sentem que eu acredito. Lá a ver, saiu recentemente uma notícia, mais do que uma notícia, é a realidade, nós conseguimos 50 milhões de euros para reabilitar os bairros sociais todos do nosso concelho. Isto parece simples, mas lá está, o quadro, há uns meses atrás, era o quadro preto e apenas havia ali aquela luzinha. O que é que o Álvaro Araújo disse à equipa? Não vamos desistir. Nem eu vou ligar todos os dias para o Iru, eu vou chatear o presidente do Iru, enquanto ele não me receber, eu não vou descansar. Acredita que eu fiz isto diariamente. Ele recebeu-me, levámos os nossos argumentos, mostrámos-lhe que nós já tínhamos todo o processo da reabilitação dos fogos, já tinha tudo maturidade, estava pronto, já estava empreitada, adjudicada, só bastava vir o financiamento e a obra começava. E fui lá dizer isto, porque eu ouvi as notícias na televisão a dizer, o Iru não vai conseguir gastar o dinheiro do PRR, tem muito dinheiro, mas não vai conseguir executar porque os concursos nos diversos municípios estão a ficar desertos. Ora, o nosso não estava deserto, o nosso concurso tinha tido uma empresa que concorreu e nós adjudicámos a essa empresa. Estava condicionado, como é óbvio, ao financiamento. Quando eu digo isto ao presidente do Iru, com a sua equipa toda na mesa, eles olham uns para os outros, então o que é que estamos à espera? Está aí. E quando cheguei à Câmara, Manel, não imaginas a minha alegria, a alegria da minha equipa, da enfermeira Patrícia, do Fernando Horta, todos, do Ricardo Cipriano, a alegria de termos conquistado isto. E eu pergunto, vão ser as nossas casas, nossas próprias, que vão ser reabilitadas? Não. Claro que não. Mas quem conhece o estado em que a habitação social do nosso concelho está, não pode ficar indiferente. E é isto, percebes, Manel? E é isto que o Álvaro Araújo é esta pessoa. Até me estou a arrepiar. Deixa-me dizer-te o seguinte, que isto é importante nós frisarmos aqui, porque tu disseste aqui muita coisa e vamos desmontar isto. A minha mulher tem uma frase que já vem dos antepassados dela, que é: o que é para nós será. Isto é uma frase que ela diz muito. E eu acrescento aqui um pequeno grande detalhe, que é, desde que nós façamos a nossa parte. Porque há muitas pessoas que são os eternos crentes, né? Aquelas pessoas que, isto vai correr bem, vamos acreditar que isto vai tudo funcionar. Se não fizeres nada para... A minha pergunta tem a ver exatamente com isto, quer dizer, de onde é que vem essa tua garra? Porque esta conquista, que é de todos, né? E que graças a alguém visionário, aliás, tudo aquilo que nós temos hoje à nossa disposição, foi porque alguém um dia disse assim, olha lá, então e se nós conseguíssemos comunicar uns com os outros sem fios, sem nada, e a internet apareceu? Então e se nós conseguíssemos dar aqui um upgrade a esta luz e fazermos isto não aquecer, e apareceram os LEDs?
então e se nós, e por aí, então e se nós conseguíssemos retirar tudo o que é combustíveis e meter os carros a andar a eletricidade, e hoje temos aquilo que temos. Todas as grandes obras que hoje nós todos desfrutamos delas, não é? Foi porque alguém um dia, criticado até muitas vezes até a exaustão, mas não desistiu dessa ideia, não desistiu dessa missão e conseguiu servir uma nação. A minha pergunta é, porque essas pessoas são especiais, e é por isso que eu acho que tu também és especial, e é por isso que eu quero te ter perto, porque eu acredito que nós somos a média, isto é um bocadinho egoísmo, vou-te já dizer, porque eu acredito que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais tempo passamos. Isto é uma frase do Jim Rohn, uma frase feita, mas se nós conseguimos cultivar o nosso ambiente envolvente e nós nos conseguimos inspirar daquelas pessoas que fazem acontecer, eu quero estar perto de pessoas que façam acontecer, nós teremos certamente uma vida muito mais interessante, né? Muito mais de acrescentar ao próximo. De onde é que vem esse teu lado? De onde é que vem esse lado? Porque eu sei que tu também és de uma terra com alguns costumes, algumas tradições, uma terra que és uma pessoa de muito de família, mas o ser de família, não sei se concordas comigo ou não, mas eu vou dizer na mesma, né? Vale tudo. Às vezes o ser de família tem um lado muito bom, que é aquele lado dos valores, de nós, mas tem um outro lado muitas das vezes que são as âncoras familiares, que nós olhamos, pá, onde é que tu vais? Como me disseram a mim muitas vezes, pá, tu metes os pés na terra, Manel Zé, pá, como meu pai me dizia, tu não estás nos Estados Unidos, essas ideias que tu tens, se tu estivesses de outro sítio, como se fosse uma árvore, não é? Às vezes as pessoas nos tratam como se fôssemos árvores e fôssemos enraizados ali e dali não pudéssemos fazer nada. De onde é que vem esse lado? Porque essa força às vezes é uma força que nos tem que transcender, é uma força que nos tem que sair quase das entranhas, percebes? De onde é que vem esse teu lado? É assim, Manel, nós somos o fruto de quem nos trouxe ao mundo, de quem nos educou, muitas vezes somos fruto disso. E temos os genes dessas pessoas. E eu aqui vou-te dar um exemplo. O meu pai, que já cá não está entre nós, viveu bem e nem sempre feliz, porque teve que estar 33 anos longe da família, em França, a comer do pão que o diabo amassou para poder educar e alimentar uma família de 4 filhos. Mas o meu pai não tinha escolaridade absolutamente nenhuma. O meu pai não sabia ler nem escrever. O pai sabia assinar e pouco mais. E um dia decidiu que tinha que fazer diferente, tinha que acrescentar à família, tinha que ajudar os filhos. É assim, são missões que as pessoas têm na vida. E pegou nele, sem saber ler nem escrever, como eu digo, na verdadeira acessão da palavra, e foi para a França. E conseguiu construir uma vida, conseguiu que os filhos pudessem seguir o seu caminho, e superou todas as barreiras. Né? A barreira da distância da família, a barreira de um idioma, todas essas barreiras. Né? E esteve lá 33 anos. Por outro lado, tem a minha mãe, que ficando em Portugal com os 4 filhos, foi mãe e pai ao mesmo tempo, uma guerreira. Aí está com 92 anos, a tua tem 94, e aí estamos até muito coincidentes. Esteve aqui há uma semana, esteve aqui uma semana connosco, e está com força, com vigor, autónoma. E é a tal pessoa que outro dia dizia um amigo que me mandou uma mensagem, eu achei que lhe devia responder isto, e dizia-lhe: a tia Mira, que é carinhosamente conhecida lá na minha aldeia, é a pessoa que faz uma travessa de arroz doce, mete-se na caminhoneta, e vai a Viana do Castelo, ao hospital, dar a uma amiga uma vizinha que está internada. Esta é a tia Mira. É uma pessoa assim. E eu fui criado neste ambiente. E depois fui criado num ambiente em que nada era dado com facilidade. Hoje as minhas filhas, apesar de terem uma educação, acho que têm uma boa educação e sabem, são pessoas simpáticas, atenciosas, trabalhadoras e empenham-se, e de que maneira para conquistar aquilo que têm, mas nós naquela altura tínhamos que nos fazer à vida, não é? As minhas filhas tiveram o pai e a mãe que as ajudaram a estudar e tal. Eu tinha os meus irmãos mais velhos, tinha o meu irmão Armando, era aquele que mais me acompanhava nessa matéria da escola, mas não era muito.
Eu tinha que me dedicar, tinha que estudar. Eu chegava à casa de Viana do Castelo às 2 da tarde, 2h30, almoçava e depois punha-me debaixo da laranjeira, da tangerineira, assim é que é, para ser mais concreto, que ainda lá está, e punha-me a estudar à minha maneira. E lá consegui superar todos os desafios e fui para a universidade, fiquei na primeira opção e depois o destino quis que me encontrasse com a minha Lenita logo nos primeiros meses da faculdade e estou aqui estou. Mas nunca, sempre fui à luta, sempre. Por exemplo, eu formei-me professor, é verdade, de português, línguas e literaturas modernas, variantes de todos os portugueses. Mas não me fiquei por aí. Um determinado dia chega um ofício aqui à escola, de Dom José I, para quem é que queria enveredar na experiência de começar a dar aulas de espanhol. E eu na faculdade tinha tido 2 cadeiras, 2 anos de língua espanhola. E gostava, e digo assim, por que não? E respondi àquilo. Isso tudo mudou a minha vida. É verdade. Porque a partir daí, todos os períodos eu tinha uma semana de formação na Embaixada de Espanha, em Lisboa, com um grupo de 6 professores a nível nacional. Depois enveredámos por esse caminho de conseguir que a língua espanhola fizesse parte dos currículos dos nossos alunos. Conseguimos isso, fizemos programas, fizemos livros para portugueses, porque os livros que existiam eram livros para ingleses, para alemães, quer dizer, qualquer português chegava num livro de exercícios de espanhol e dizia, isto é muito fácil, não tem nada a ver connosco. Então criámos livros próprios para os alunos portugueses, porque nós aqui, toda a gente fala espanhol, mas se forem a Faro, as pessoas não percebem nada. Exatamente. Atenção. E estamos aqui a 60 km. Claro, e estamos aqui muito próximos. E esse trabalho foi feito, e eu podia estar muito quietinho a dar as minhas aulas de português, mas fiz isso. Isso o que é que acrescentou em mim? Acrescentou que, olha, depois fui o primeiro professor aqui no Algarve a dar aulas de espanhol. Comecei a dar na Dom José I e depois já completava o meu horário na escola secundária. Cheguei a dar aulas desde o 7º até ao 12º ano, incluindo as aulas do noturno. Isso tudo fez com que eu tivesse rendimentos acima daquilo que teria, se tivesse dado só. E, ao início de vida, nós precisávamos de dinheiro para poder comprar uma casa. Claro. Depois fui convidado pela universidade, pela Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, para iniciar lá também o espanhol. E abracei esse repto. E todas as semanas, ia 2 vezes na semana a Faro. Pagavam-me bem, era bem pago. É assim, sempre fui pessoa de ir à luta e de abraçar desafios. Mal acabei todo esse processo, achei por bem que devia afastar-me, porque começaram a sair professores já formados em espanhol, então afastei-me e resumi-me à minha disciplina. Depois abracei o desafio de ir para a direção da escola e o trabalho foi feito e reconhecido por todos, com o Raul Pina, não sei se conheces, que hoje é diretor da Escola de Tavira, mas que na altura foi o diretor, juntamente com a professora Lourdes Moedas, e fomos os 3, a equipa que durante alguns anos geriu aquela escola. Mas antes também já fui convidado pela professora Maria José Simão, que toda a gente conhece, uma querida amiga, para ajudar-nos na gestão dos fundos comunitários, nos cursos financiados pelo Fundo Social Europeu, e lá estivemos. Na altura era o PRODEP, e eu é que fazia e ajudava nas candidaturas e depois a gerir as candidaturas. Lá sempre abracei grandes desafios. Depois veio o desafio de ir para o Instituto de Emprego, onde estive 16 anos, e com todo o respeito, acho que há um antes e há um depois, há um durante e há um depois do Álvaro Araújo no Instituto de Emprego. E acho que infelizmente, digo isto infelizmente, porque acho que é pena, é uma casa com um potencial enorme e que quem lá está tem que estar ao serviço das populações que serve, neste caso, os concelhos de Tavira, Alcoatim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. Sempre próximo das empresas, sempre próximo das pessoas, dos desempregados. E o Álvaro Araújo era essa pessoa, a porta estava sempre aberta. Eu chegava a ir a empresas fazer candidaturas, substituía-me às empresas, porque as empresas tinham dificuldade e pediam-me ajuda, e eu sentava-me à mesa e venham cá que eu ajudo. E fazia ali com eles, afinal é fácil, pronto, está a ver, faça assim. E é este o Álvaro Araújo, e depois aceitou o repto
de ser candidato à Câmara. E pronto, contra tudo e contra todos, afinal o Álvaro Araújo e a sua equipa tiveram capacidade para ganhar, tiveram capacidade para gerir este município da forma que foi possível, porque é muito bonito a gente dizer coisas hoje em dia, passados estes 4 anos, e garantidamente no dia 13 de outubro, que não vai ser no dia 13 de outubro, mas o Presidente da Câmara que tomar posse depois das eleições de 12 de outubro, que espero ser eu e acho que tenho todas as condições e temos todas as condições para sermos nós, vão encontrar uma Câmara que é fácil de gerir, porque todo o trabalho já foi feito durante estes 4 anos. Não se nota, mas muito trabalho foi feito. Deixa-me dizer-te uma coisa que é importante, porque chega-te um bocadinho mais para cá, porque estamos a ficar aí ao sol. Exatamente, estamos aqui num ambiente espetacular. É importante, há estudos que dizem que são precisas 10.000 horas para uma pessoa ficar boa a dominar uma determinada função. E esses estudos resumem-se ali aos tais 10 anos, 10 anos de uma vida até que tu fiques excelente naquilo que estás a fazer. Tu, ao serviço do Instituto de Emprego, tiveste 16 anos, portanto, digamos que os últimos 6 já tu dominavas aquilo de trás para a frente e de frente para trás. Coisa que muitas das vezes as pessoas quando olham, isto é muito interessante, meu pai, tu sabes disso, trabalhou 33 anos na Câmara, conheceu vários presidentes, e eu com ele também alguns conheci, e eu nunca vi mandatos perfeitos. Aliás, nunca vi mandatos perfeitos, muitos deles porque não tiveram tempo suficiente de executar. Portanto, os tais 4 anos, às vezes, que as pessoas esperam que aconteça ao milagre, não existem deuses, não é? Nos pelouros a gerirem as coisas, não é? E eu acho que é importante, eu não sei se tu sentes isso, não sei qual é a tua opinião acerca disto, mas muitas das vezes pede-se o impossível num tão curto espaço de tempo que é quase humanamente... As pessoas não têm esta ideia. Eu gosto de ler, eu gosto de ir à profundidade das coisas e tentar perceber, espera aí, como é que se pode, ou porque é que se crucificam pessoas em 4 anos? Quer dizer, 4 anos, quanto basta é para nós nos ambientarmos. Eu não sei qual é a tua ideia. Posso dar um contributo relativamente a isso. E eu tive a honra, o privilégio, a honra de homenagear à minha maneira, mas homenageámos presidentes da Câmara do nosso município. Filo relativamente ao António José Filipe Martins, que foi da CDU durante 4 anos. Filo relativamente ao António Maria Farinha Murta. Consegui que a família do Presidente Graça permitisse que a fotografia dele fosse para o mostruário dos presidentes de Câmara, que está no Salão Nobre, e isso para mim foi uma honra, a esposa e as filhas terem permitido colocar lá a fotografia, pelas minhas mãos, e que me encheu o coração. E o que vou dizer agora, acho que é acima de quaisquer suspeitas, porque toda a gente sabe que eu sou do Partido Socialista, sou militante do Partido Socialista, mas dizer isto é reconhecer o mérito ao António José Filipe Martins, da CDU, que apenas teve 4 anos. E na altura dizia-se que esteve a arrumar a casa, a pagar dívida, mas que era pouco de sair, era pouco de andar no meio das pessoas, era mais de, como é óbvio, porque nós, é muito fácil dizer, o Presidente tem que ir mais à rua, tem que ir... Pois é, mas é que enquanto o Presidente anda na rua, e tem que ir, e claro, eu faço, e toda a gente sabe que eu todos os dias ando por aí, vou a Cacela, muitas vezes a Cacela, a Monte Gordo, a Vilareal, eu não paro, mas sai-me do corpo. Mas o nosso trabalho muitas vezes tem que ser feito em gabinetes, em reuniões, porque, como eu disse ainda há bocado relativamente à habitação, à reabilitação, se eu andasse na rua a conversar com as pessoas, eu não conseguia trazer os 50 milhões de euros para Vila Real de Santo António para reabilitar os bairros sociais todos. As coisas fazem-se com trabalho. E o António José foi essa pessoa, um homem sério, um homem honesto. Alguém tem dúvidas quanto à seriedade desta pessoa? Até dá gosto. É verdade. Não lhe deram tempo. Esta é a realidade. O povo devia lhe ter dado mais tempo. Eu, infelizmente, não votei nele, porque obviamente... Claro. Aliás, se não me engano, na altura, até fui candidato, já não me recordo qual foi o ano, mas deve ter sido nessa altura candidato à Junta de Freguesia
de Vila Real de Santo António. Como é óbvio, votei no Partido Socialista, como sempre o fiz, mas o povo não o escolheu, lá está. Porque 4 anos, e 4 anos é pouco, Manuel, é verdade, 4 anos não dá para nós mostrarmos tudo. Mas eu acho que a nossa equipa durante estes 4 anos fez muito mais do que aquilo que era esperado. Se a gente olhar para as várias áreas, para a habitação, acho que ninguém, eu arrisco-me a dizer, um município como o nosso, com a dimensão do nosso, com as dificuldades financeiras com que vive, conseguir, com a falta de organização que existia no município, conseguir fazer tudo, ao ponto de preparar uma estratégia local de habitação em 9 meses, apresentá-la aos órgãos, apresentá-la ao IRU e ao Governo, à tutela, e ser aprovada. Desde logo, adquirir as tais 70 casas, que já ninguém se lembra, mas que as pessoas estavam a ser despejadas das suas casas. Não vamos aqui estar a perder muito tempo com isso, a explicar o que se passou, mas que foram situações graves que se passaram, que dava para escrever um livro. As pessoas sabem do que eu falo, mas graças a esta visão e a esta forma de estar e de ir à procura das soluções, nós conseguimos cerca de 8 milhões de euros para comprar as 70 casas. Logo passado, foi em final de 2022, que nós fizemos os contratos com as pessoas, fizemos o contrato com as empresas a quem pertenciam, com a Hipogés e essas empresas, esses fundos que detinham essas casas, e nós conseguimos recuperá-las e fazer com que as pessoas hoje tenham um lar e que estejam, as casas pertencem ao município, as pessoas pagam uma renda e toda a gente tem cumprido esse compromisso de pagar as rendas, e por isso as pessoas estão em paz e sossego, felizes e contentes nas suas casas, e pronto, e é isto. Durante estes 4 anos fez-se isso, depois comprámos o edifício do Monte Fino em Monte Gordo, para pessoas que não tinham casa, sem abrigo, pessoas que viviam em sobrelotação. Claro que são T0s e T1s, é para agregados muito pequeninos, para pessoas que vivem para um casal, para uma pessoa que vive, seja monoparental, que tenha um filho, portanto, para pessoas sozinhas, mas são 29 situações que foram resolvidas e que nós tiramos pessoas das ruas. Havia uma pessoa que estava a viver num carro, pessoas que viviam numa barraca, hoje vivem ali com toda a dignidade. E isto na educação, na habitação, para além de conseguirmos comprar, e vamos comprar este edifício que está a ser construído aqui no Sinfoz, que é para os jovens e para a classe média, para arrendamento acessível. Já foi o regulamento a uma das últimas reuniões de Câmara para aprovar esse regulamento para a atribuição das casas a custos acessíveis. Isto é, para os jovens e para a classe média, como eu disse desde o princípio. Hoje parece simples, hoje até já o Primeiro-Ministro fala na habitação acessível e tal. Muito antes do seu Primeiro-Ministro falar nisso, já o Álvaro Araújo e a sua equipa em Vila Real de Santo António falavam nisso. As pessoas criticavam, afinal, é este caminho que o Governo atual quer seguir. Nós estávamos muito à frente relativamente a isso. Por isso é que vamos comprar as 114 casas, estarão feitas em maio. Vão resolver a solução toda que existe, os problemas todos que existem no Conselho? Não, mas vão remediar muitos desses problemas. Mais 96 que vamos construir nos terrenos ao pé do Intermarché, são mais 96 casas, também para este tipo de público, que é isso que precisa, porque infelizmente tu hoje queres arrendar uma casa e pagas 1.000 euros ou pagas 1.000 e tal euros. Isto para dizer, na habitação, se fores para a educação, o que nós fizemos nas escolas, a Caldeira Alexandre tinha ainda aqueles tacos pequeninos, todos cheios de buracos no chão. Vão ver como é que está hoje. Claro que há um projeto para reabilitar ainda mais aquela escola, vamos mudar todas as caixilharias das janelas, vamos colocá-la com a tal eficiência energética que é fundamental nos fundos comunitários, e é esse trabalho que vamos fazer. Vamos reabilitar, vamos ampliar a escola, vamos reabilitá-la e vamos pô-la moderna, como as nossas crianças precisam. Mas quem diz isso, diz os parques infantis das escolas todas foram todos reabilitados, todos feitos de novo. Já ninguém se lembra, mas isso foi feito. Colocado ar-condicionado nas salas do primeiro ciclo do pré-escolar, muitas delas não tinham, hoje todas elas têm. As refeições escolares gratuitas. Eu dizia num debate há uns dias
que infelizmente nas nossas escolas passava-se fome. Havia crianças que passavam fome, é verdade. Só quem não conhece, e eu lamento que as pessoas não conheçam, mas só quem não conhece e quem não fala, vão falar com os diretores das escolas, vão falar com os diretores de turma, vão falar com os professores, vão falar com os funcionários e perguntem-lhes se havia crianças que passavam essas dificuldades ou não. Passavam. Eu trabalhei dentro da escola, eu sei muito bem as dificuldades pelas quais as pessoas passam. E hoje em dia, toda a gente, porque aqui não valia a pena estar a distinguir se era este, para todos, refeições gratuitas com qualidade, temos nutricionistas a trabalhar diariamente a preparar as emendas dentro daquilo que são as regras que estão instituídas hoje em dia pelo Ministério da Educação a esse nível, a nível da alimentação. E hoje todas as crianças têm uma refeição como deve ser e se houver necessidade ainda podem levar para casa também. Este trabalho é feito, os livros de fichas gratuitos para o primeiro e segundo ciclos, as bolsas de estudo para os alunos universitários. Manel, a minha Margarida, que é a minha filha do meio, a tal que está na Marinha e é finalmente, graças a Deus, conseguiu terminou o curso dela dentro daquilo que é o normal. Neste momento já está a exercer, como sabes, é médica da Marinha, acho que ela tem e exerce essa função orgulhosamente. A Margarida, já agora a Catarina é enfermeira também, é muito feliz a fazer aquilo que faz, está na ortopedia no Hospital de Faro e muitas pessoas de Vila Real de Santo António já se cruzaram com ela e tiveram a oportunidade de sentir a pessoa que é e certeza que não é nada que não me orgulhe. Eu fico orgulhoso de saber quando as pessoas veem dizer fica ao brilho é tão carinhosa, é tão atenciosa. O símbolo da enfermagem é a lamparina acesa. Exatamente. É cuidar. Exatamente. A palavra é cuidar. E felizmente a minha Catarina tem esses condimentos todos para cuidar das pessoas como deve ser. E já agora a Carolina, que é mais nova, está neste momento em Erasmus, a fazer Erasmus na Faculdade de Direito de Buenos Aires. Estamos assim um bocadinho aflitos porque ela está a uma distância muito grande de nós, mas em dezembro voltará e não vai poder votar no pai, mas pronto, é da vida, são sacrifícios que se tem. E ela é das três aquela que mais se envolve nestas questões da política. E pronto, e também é uma excelente aluna e lá está no curso dela de Direito e espero que conclua. Mas estava eu a dizer, a Margarida, a determinada altura do seu percurso no secundário, e já no 12º ano, veio um dia falar comigo e dizer: pai, tenho uma colega que quer ir estudar, quer estudar, é boa aluna, é tão boa aluna como eu, e era, tem todas as condições para ir estudar, mas não tem capacidade financeira. Na altura lembro-me que liguei à Conceição Pires, à Conceição Cabrita, à Presidente, a quem eu mando, também mando para a Conceição Pires um beijinho e mando para a Conceição Cabrita, as duas, ambas minhas amigas, que eu prezo. Minha professora. E foram? A São Pires. Não, Cabrita. A São Cabrita, que eu estimo. Liguei para ela e disse: São, passa-se isto assim, assim, há uma miúda que quer ir estudar. Mas ela na altura disse: Álvaro, estamos a passar pelas dificuldades que conheces, do FAM, dificuldades financeiras. Não houve, na altura não houve solução. O que é certo é que a miúda não foi estudar. Eu um dia cruzei-me com ela, estava a trabalhar numa padaria e senti-me triste. E nunca mais me esqueci disso. E por isso, quando chegámos ao município, não foi fácil encontrar o momento certo, porque, como é óbvio, as dificuldades financeiras não eram só no tempo da Conceição Cabrita, nós também as tivemos. O que nós tivemos foi um processo de boa gestão, conseguimos ir buscar dinheiro onde ele existia e que não era cobrado, por exemplo, em rendas de casa, em ocupação de espaço público. Bem, as pessoas também sabem esse trabalho que fizemos importante. E houve um momento em que conseguimos criar o regulamento, criar 30 bolsas de estudo, são 30 mil euros. Agora, no próximo orçamento, gostaríamos que, em vez de 30, porque houve 70 candidatos, gostaríamos que, em vez de 30, fossem 40 ou 50, incrementar esse valor para poder ajudar. E isto porquê? Porque um dia senti que houve uma miúda que tem um nome, tem uma cara, que não seguiu uma carreira que seria brilhante e ela queria ir para a enfermagem e a cuidar dos outros.
e não teve possibilidade porque não tinha dinheiro para pagar as propinas. Pois são estas coisas que estava a falar, podia aqui falar de outras Deixa-me áreas. dizer daqui, porque há aqui algumas coisas importantes. Tudo o que tu dizes é importante, não é? Mas a realçar aqui alguns pontos muito interessantes que tu falaste. Eu acredito em que nós viemos cá para servir. Nós estamos aqui neste plano 3D, não é? Depois existe a quarta e a quinta dimensão, vamos entrar por aí. Mas nós estamos aqui para servir. E o servir não é difícil. O difícil é quando tu serves fora do teu dom. E aquilo que tu falaste aqui é claramente pessoas que notava-se qual era o dom. Uns poderiam ser enfermagem, outros poderiam ser ser jurista, poderia ser... Mas às vezes nós passamos uma vida a servir fora do nosso dom. E quando isso acontece, a pessoa fica desgastada, muitas vezes ressabiada, não lida bem com a sociedade, com o outro, o que é que eu ando para aqui a fazer. Eu conheço muitas pessoas que são muito felizes a servir às mesas. Eu dou-te exemplos de... e outros deles que serviço, o que é restauração? Eu estive num país onde as pessoas serviam genuinamente o outro com vontade. E quando te cumprimentavam, faziam-te assim. E bastavam cruzar de olhos e faziam assim. Era uma cena que eu trago isto com uma intensidade brutal. E isto tu falas é um bocadinho isto. Nós passamos muitas vezes uma vida a não encontrar o nosso dom, não dar esse trabalho de procurar qual é que é o nosso dom, para através dele podermos servir o próximo. E isto transporta-me também aqui para outro aspecto muito importante. Sabes que eu gosto muito de ler e de estudar comportamentos e de perceber o que é que nós andamos cá a fazer. E eu acho que cada um de nós, o que procura, na verdade, é ser feliz. E nunca nos devemos esquecer que, para ser feliz, às vezes, não depende só de nós. Depende de outras pessoas que criem as condições para que essa felicidade se possa manifestar. E eu acho que tu, nesse sentido, tens tido um papel, tu e as pessoas que servem, mas neste caso tu, porque a função e, se calhar, aquilo que tens ao dispor, os mecanismos que tens ao dispor, conseguem mobilizar mais a sociedade, que é o cuidado com a habitação, dignidade para as pessoas, e é isso também que eu vi em ti, que me fez com que, não, espera aí, que nós temos que, isto tem que entoar, isto tem que ecoar por mais municípios. A parte da saúde, fundamental, não falaste nela, mas estás a tratar dela como ninguém. A parte da educação, que já falaste, que é um tema que me é particularmente especial, porque, pronto, eu acho que nós, quando temos esta parte da educação tratada, tudo o resto, quando nós sabemos, quando nós temos o conhecimento do nosso lado, tudo o resto é uma questão de comunicarmos. E esse é que esse tem sido a nossa também, que eu também me envolvo neste projeto, grande aposta, e que faz com que as outras pessoas, portanto, tratem de serem felizes dentro deste concelho. E a minha pergunta é esta: agora vou desconstruir isto, no meio disto tudo, o que é que te irrita? O que é que te destabiliza? O que é que faz com que te tirem do sério? Porque não é fácil, não é? Às vezes nós estarmos aqui, quer dizer, está tudo a acontecer, mas pá, tu também és humano, quer dizer, certo. Não és imune a tudo. O que é que te realmente destabiliza de tal maneira que, pá, caralho. A ver, Manel, aquilo que me irrita verdadeiramente, como sou uma pessoa que me levanto muito cedo. Muito cedo é quanto? Depende, 5, 6 da manhã. Naturalmente, ou tens lá o alarmezinho a te disparar? Não, é naturalmente. Eu deito-me à hora que deitar, a partir das 5, a hora normal é 5. E já agora, só que, e quando acordas com super energia, com vontade? Claro, sempre. Levanto-me, para não incomodar, porque depois começo-me a mexer na cama e acabo por acordar a minha Lenita. Então o que é que eu faço? Saio da cama, deixo as escadas e ponho-me a resolver problemas. E depois começo no outro dia, ou melhor, pela manhã, quando chego à Câmara, as pessoas dizem, ou melhor, quando as pessoas começam a chegar à Câmara, porque normalmente eu já lá estou quando as pessoas começam a chegar, porque chego um bocadinho antes das 8, às vezes às 8, para nada, ali à volta. Gosto de começar a trabalhar cedo. E então dizem-me, o que é que estava a fazer às 5 da manhã, que recebi aqui o aviso de leitura de um e-mail, ou mandou-me uma mensagem a essa hora, porque lá está, porque começo a responder aos e-mails, porque depois quando começa o dia-a-dia, já deixo de ter tempo para fazer muita dessas coisas.
Mas qual era a tua questão em concreto? Agora perdi-me. A minha questão é o que é que te irrita verdadeiramente? O que me irrita. O que é que te tira do sério? O que me irrita é a incompetência das pessoas. E a incompetência, eu sou uma pessoa que compreende que as pessoas tenham limitações, não é por aí que eu vou. Quando eu sei que a pessoa tem limitações, não vou exigir aquilo que ela não pode dar. Claro. É isso. É quando eu vejo que a pessoa tem capacidade e ficou com uma tarefa para fazer e não executa. Isso a mim irrita-me profundamente. Outra coisa que me irrita profundamente é a utilização daquilo que pertence a todos em benefício próprio. Por exemplo, é uma polémica, toda a gente fala nisto, utilização dos carros do município. Nós temos que usar os carros do município quando estamos a trabalhar, certo? Claro. Se eu vou a uma reunião a Lisboa ou vou onde for, não tenho por que usar o meu meio de transporte. Faltaria mais. E o que se passa comigo passa-se com qualquer funcionário. Foi um incremento também que nós fizemos, foi comprar carros que não havia, estavam já, porque os funcionários do município não têm por que andar nos seus próprios carros para fazer o trabalho do município, não. Por isso é que nós investimos e ainda temos mais investimento a fazer, porque há falta de determinadas viaturas no município. Mas, por exemplo, isso, se eu utilizar, uma norma que eu criei foi, não, a partir de agora, os carros do município dormem, tirando raríssimas exceções, bem justificadas, os carros do município dormem nas instalações do município. Claro. E ponto. Né? E essa parte acho que consegui cumprir. Mas irrita-me quando as pessoas usam aquilo que é de todos em benefício próprio. Mas basicamente, e depois o que me irrita também é as pessoas não acreditarem. E as pessoas baixarem os braços. Outra coisa que me irrita e acontece muito nas câmaras municipais todas é nós andarmos a remar para aquele lado, mas para benefício do município, e depois há sempre um grupinho que tenta boicotar, isso é terrível, isso é brutal. Como é que alguém que recebe dinheiro de todos nós para trabalhar, para fazer algo, e depois relaxa e não faz ou prejudica? Isso é muito mau, isso passa-se, isso incomoda-me muito, mas verdadeiramente é isto, é a pouca coisa que me irrita. Eu normalmente ultrapasso as situações. Eu posso dizer uma coisa que a determinada altura fizeram passar a ideia de que eu era um ditador, alguém que... Venha o primeiro que diga isso. Eu chamo a pessoa e que venha dizer publicamente. Eu sou incapaz de chamar um funcionário do município porque ele deu um parecer que não vai ao encontro daquilo que eu achava que deveria ser. Porque eu também tenho a minha ideia, não é? Sobre determinados assuntos. Mas o facto da pessoa ter uma ideia, ter dado um parecer técnico, não é? Eu jamais chamo uma pessoa e digo, não, agora vais alterar porque eu quero que seja assim. Não faço isso. Jamais em tempo algum. Não sou uma pessoa disso. Sou uma pessoa de chamar, se vir uma pessoa com dificuldades, sou pessoa para a chamar e para dizer, precisas de ajuda, em que sentido é que precisas da minha ajuda? Diz-me. E filo várias vezes durante este mandato, porque as pessoas estão no centro das minhas preocupações. E há outra coisa que me irrita, que é a mim próprio, é não cumprir aquilo que eu comprometi. E os meus valores, Vê, eu estive 16 anos no IFP. Existe uma medida no IFP desde sempre, que são os tais programas ocupacionais que as pessoas chamam os POCs. Tiveram vários nomes, o último nome que teve, antes deste, que agora não sei dizer qual é o nome, agora já tem um novo nome. O nome que eu ainda conheço era os contratos de emprego e inserção. São aquelas pessoas que estão ou a receber subsídio-desemprego, ou a receber rendimento social de inserção, ou então são pessoas portadoras de deficiência, ou são desempregados há mais, são desempregados de longa duração. Então reúnem condições para integrar estes programas ocupacionais que as pessoas estão nas entidades públicas ou nas associações sem fins lucrativos, a exercer uma atividade, recebem uma bolsa por mês, à volta de 600 e com subsídio de alimentação 640, 650 euros por mês, mas que não têm direito a descontos, não têm direito
a assistência na saúde. Não, aquilo não é nada, é absolutamente precário, o mais precário que possas imaginar. E como imaginas alguém que sabe isto e que sabe que aquela medida é uma medida que deve ser pontual, transitória, apenas para te integrar na sociedade, eu não podia ficar satisfeito de vir para um município e ver que isso estava a acontecer e manter esse tipo de... Estava no Instituto de Emprego a defender uma dama e dizia uma determinada coisa. Agora vinha para um sítio, vinha para o outro lado da medalha e ia fazer aquilo que eu criticava quando estava naquele lado. Não. Aquilo que eu fiz foi, e enquanto não consegui, não descansei, que foi acabar com os precários. Claro que vai continuando a haver pessoas nos programas ocupacionais do Instituto de Emprego, claro que sim, mas a ideia é pegar nessas pessoas e arranjar-lhes uma solução definitiva. Foi o que nós fizemos a cerca de 100 pessoas. Nós abrimos concursos e colocámos nos quadros do município cerca de 100 pessoas, Manuel Maneiro. Para isso é preciso haver dinheiro, e se não o houvesse, não consta que nós tivéssemos ido à banca pedir algum empréstimo, porque nem podemos fazer legalmente, não temos essa prerrogativa, neste momento, porque estamos supervisionados pelo FAMIN e podemos fazer empréstimos, mas nós criamos condições para que os precários deixassem de existir no nosso município. Pessoas com deficiência que estavam há anos através destes programas do IFP. É só ir às escolas, às portarias das escolas, ir aqui ao município, aqui aos espaços do concelho, ir, por exemplo, à biblioteca. Em qualquer sítio há pessoas com deficiência e incapacidade e que neste momento pertencem aos quadros da Câmara Municipal ou têm contrato por tempo indeterminado, a termo incerto. Nós fizemos uns contratos também para substituir pessoas que estavam em baixas prolongadas ou outras situações. E isto é algo que me deixa orgulhoso. Ainda esta semana as escolas vão abrir e os diretores, porque há muita gente em baixo, eu não sei o que é que se passa neste município, não sei se é igual em todo lado, mas há muitas pessoas de baixa prolongada. Há muitas situações de saúde grave que nós temos que também fazer esse diagnóstico e trabalhar no sentido de resolvermos esses problemas. Mas bem, dizia eu, identificaram cerca de 20, falta de 20 funcionários para o início das aulas. Já esta semana tivemos reunião com pessoas que estão na tal lista, no tal concurso que nós criamos para substituições, com contratos a termo incerto, e ver a alegria das pessoas, porque estavam muitas delas também em programas ocupacionais e vão agora substituir estas pessoas que estão de baixa prolongada, de certeza que vão ficar durante muito tempo nestes lugares, mas isto deixa-me feliz, percebe? Claro. Porque as pessoas vamos ter direito a subsídio de férias, a subsídio de Natal, vamos ter direito a ter a assistência na saúde. Claro que sim, vão ter direito a isso tudo. Ter direito a receber horas extraordinárias, se for o caso, receber subsídios de turno, se for o caso, receber subsídios de penosidade e insalubridade, se for o caso, que foi aquilo que nós fizemos quando chegámos. Hoje os funcionários já não se lembram disto, mas fizemos isto. Outra coisa que fizemos e que já ninguém se lembra, os bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marinho, hoje já tem o acrescento de Castro Marinho, e ainda bem, não viam as suas carreiras atualizadas há anos. O que é que o Álvaro Araújo e a sua equipa fez? E aqui tem que pôr no centro uma pessoa, que é o Rui Setúbal, que é um amante dos bombeiros, alguém que tem um respeito enorme pelos bombeiros. Um abraço para o Rui. E um abraço para ele, que nos ajudou a criar condições para que hoje, tanto o município de Vila Real de Santo António como o município de Castro Marinho contribuam para que os bombeiros tenham uma vida melhor. Só do município de Vila Real de Santo António por ano é atribuído à volta de 600 mil euros. 600 mil euros do nosso orçamento é entregue e bem aos bombeiros. Isto fez com que, e Castro Marinho também tem um valor inferior, porque obviamente é um município também mais pequeno, mas também dá a sua contribuição. Isso permitiu o quê? Permitiu que 2 anos consecutivos as carreiras dos bombeiros fossem atualizadas. Por exemplo, hoje são mais felizes a desempenhar a nobre função que têm em mãos. Pá, Manel,
Hoje têm equipamentos modernos, tinham equipamentos que punham em perigo a sua integridade física. Pá, não te deixa orgulhoso isto? Bastante. As pessoas perguntam, porquê é que andas bem? Ainda ontem dizia-me uma vereadora da Câmara de Ayamonte, dizia-me, pá, estás bem, estás... Assim, claro que estou, porque me sinto-me bem pelo trabalho que realizamos, temos uma equipa brutal. Claro. Falaste na saúde, o trabalho que nós fizemos na saúde, o cuidar de quem cuidou. Mas é assim, não é um programa bonito, que fica bem nas... Não, é um programa que está no terreno. As pessoas sentem, vão falar com os idosos, vão a Vila Nova de Cacela, a Monte Gordo, a Vila Real, falem com as mais de 200 pessoas que estão a ser acompanhadas e ajudadas, em que lhes vamos, quanto mais não seja, dar um carinho. Exatamente. Perguntem-lhes o que é que acham disso. Manel, o trabalho foi muito em muitas áreas, em todas as áreas. Se fores para o desporto, vê como é que estava o complexo desportivo. As pessoas não têm a noção. A nossa hotelaria, no inverno, vive graças ao centro de alto rendimento, ao nosso complexo desportivo. As pessoas têm a noção disso. São capazes de não ter. E a diferença entre as pessoas ficarem a trabalhar durante o inverno ou irem para o desemprego, engrossar o número dos desempregados, está aqui, em tu investires ou não. Tu, na Câmara Municipal, tens de fazer o teu papel. Tu chegas e vês, tens os Jogos Olímpicos de Paris, a um passo, e vês a pista de tartan cheia de buracos, e os atletas a dizer, ao Mário Rola, quem manda um abraço também, o chefe de divisão, abraço para o Mário, que é um sonhador e alguém que vive o desporto como ninguém. E dizia-me, Presidente, os atletas são meus amigos, a maior parte deles, e mandam-me mensagens que queiram ir treinar para Vila Real de Santo António, mas com aquela pista não. Reuni com o pessoal das finanças, com o Fernando Horta, que é o que eu digo Cristiano Ronaldo das finanças, e é justo. Um abraço para o Fernando, é espetacular. Faz uma dupla imbatível com o Rui Setúbal, é outro extraordinário na parte da financeira. Mas quando falamos do Rui Setúbal, temos que mandar um beijinho para a Alice, que trata a minha sogra, e acredito que muitas sogras e mães como ninguém. E chegámos ao pé desta malta, juntamente com os técnicos do município, como é óbvio, também que fazem um trabalho extraordinário, encontrar a solução financeira, e foram só 500 mil euros, para mudar a pista, para trocar a pista de tartan e as zonas de lançamentos. Como sabes, as equipas de grandes seleções da Polónia, da Alemanha, vêm treinar para aqui. Aqueles lançadores que a gente vê na televisão e que ganham medalhas olímpicas, treinam aqui. E não só nos lançamentos, em todas as modalidades do atletismo. Bem, conseguimos os 500 mil euros e reabilitámos a pista de tartan. E fizemos com que viessem milhares de atletas treinar a fazer a sua preparação para os Jogos Olímpicos. Agora temos um repto enorme. Outro dia a jornalista no debate dizia o que é que vão ter que fazer, o que é que fazem se ganharem as eleições. Cada um de nós, os candidatos, a quem saúde também, porque é importante, em democracia temos que aceitar e acolher quem se prontifica para concorrer às eleições, só dignifica e eleva a democracia e o nosso município, por isso dar também um saúde especial, uma saudação especial aos meus adversários. E então todos nós dissemos aquilo que achávamos. E há uma coisa que eu me esqueci de dizer, porque são tantas as situações, que tem que ser feito até ao final do ano, tem que iniciar até ao final do ano, porque senão vamos perder aqui muito dinheiro, os nossos hotéis vão perder muito dinheiro, que é os campos exteriores relevados, relva natural, aqueles dois campos que estão juntos, têm urgentemente que ser substituídos. E aquilo que nós temos já planificado, parte financeira, já temos cerca de, que não sabemos ao certo ainda, mas é entre 600 e 800 mil euros, que vão ter que ser aplicados ou sim, na substituição daqueles dois relevados naturais. Porque isso faz toda a diferença do que vai ser a época baixa. Como sabem, há seleções que vêm treinar, há torneios internacionais que decorrem todos os anos nos nossos campos e que já disseram
que não virão se aqueles campos não forem substituídos. E é este trabalho que nós, estas prioridades que temos, muitas vezes não damos conta disto. Eu não imaginava que tivesse que mudar o campo relevado, por exemplo, o sintético de Monte Gordo. Quando chegava a determinada altura, vieram-nos bater à porta a Associação de Futebol do Algarve e disse, meus amigos, ou substituem a relva ou então os meninos deixam de poder jogar naquele campo. Nós temos a ideia de quantas crianças, graças às nossas associações esportivas, a quem saúde também, treinam no Complexo Esportivo de Monte Gordo. Centenas. Então, bom dia. Como vai? Tudo bem? Há que substituir, e então, não foi muito, foram 150 mil euros, não é muito, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. E então, lá conseguimos os 150 mil euros e foi substituído. Mas é assim, temos cerca de 2 milhões de euros para aplicar, eu dizia isso no debate, nas nossas piscinas municipais. As pessoas não têm a noção. Eu custa-me dizer isto, mas é verdade. As piscinas foram inauguradas em 2005 e desde aí até nós chegarmos, ninguém fez nada pelas piscinas. Tudo precisa de manutenção. Até nós precisamos de ir ao médico de vez em quando e fazer... e os equipamentos, claro que sim. Não é? Se fores para a cultura, vês o centro cultural, as pessoas iam com o leque, era um sufoco no verão porque não havia ar-condicionado, já ninguém se lembra disso, claro. Houve que aplicar cerca de 100 mil euros na substituição do ar-condicionado do centro cultural. E muito mais há para fazer no centro cultural, fizemos uma candidatura a fundos comunitários para alterar o equipamento, para mudar o equipamento eletrónico e tudo mais, mas há muito mais para fazer, há as portas e as janelas para substituir, mas lá está, é mais de 500 mil euros que é preciso, né? E depois nós temos de ter aqui prioridades. Nós íamos fazer uns Pombais em Monte Gordo, essa promessa eu não cumpri. Sabes porquê? Porque tu entras na zona poente de Monte Gordo, que é a entrada de Monte Gordo, e tu dás de caras com aquela parte da mata cheia de barracas, de galinheiros, de pombais, completa uma imagem degradada daquilo que não devia ser, porque nós queremos que a imagem de Monte Gordo seja uma imagem linda, como é. Monte Gordo é fantástico. E então havia o compromisso com o ICNF e com os senhores dos pombais que iríamos fazer uma aldeia colombófila e acabar com aquelas barracas, com aquele degredo, por assim dizer, que ali está. Não conseguimos. E não conseguimos porquê, Manuel? Porque os pescadores nos bateram à porta e tinham as barracas deles a cair. Entre algo como os pombais e como uma atividade esportiva que é digna e que devemos louvar também e que devemos apoiar. Que é importante, mas havia uma urgência. Mas havia uma urgência que era dar resposta às solicitações dos pescadores. E hoje têm os seus abrigos para aprestos com aquela dignidade, com aquela classe. Eu pelo menos fico muito satisfeito porque eu conheço os pescadores, não é agora que sou Presidente de Câmara. Eu quando estava no Instituto de Emprego, eu sentava-me à mesa com eles, porque felizmente ajudei-os muito e sou amigo de todos e agora que sou Presidente, obviamente ainda continuo com essa amizade e não podia nunca deixar. E não estava no nosso plano fazer isto. Mas houve que pegar naqueles 480 mil euros e orientá-los para as estruturas que estão lá para apoiar os pescadores. E é este trabalho, é isto que as pessoas lá em casa muitas vezes não têm a noção, mas quem está no dia-a-dia e as pessoas vêm a bater à porta, como a questão das pessoas que não têm em casa e que vêm numa emergência e que nós temos que dar resposta logo. As pessoas não compreendem isto. Agora, nós que estamos no terreno, temos que estar atentos a todos os pormenores. Olha, a nossa conversa é assim, fizeste uma pergunta do que é que me irrita e olha, chegamos aqui. Estamos quase a chegar aqui ao final desta nossa primeira conversa. E antes de levar esta conversa para o outro lado, porque esta conversa vai se prolongar aqui durante vários episódios, eu queria, não é terminar, né, mas queria fazer aqui terminar este primeiro capítulo desta conversa com esta pergunta que tenho curiosidade em saber. Beijo. Bom dia. Tudo bem? Que é o seguinte, falas aí da Lenita, pá. A Lenita, pá, quantos anos é que te casaste? Há quantos anos? Nós casámos em 1993, no dia 24 de julho.
Por isso já fez 32 anos, estamos a caminho do 33º. E começámos a namorar em 1988. Isso é só juntar os números e são mais 5 anos, mesmo agora são 40 anos de relacionamento. É uma mulher fantástica, um ser humano especial. A minha pergunta é mesmo esta. Quem é que... Claro que há desencontros, há desavenças, há opiniões distintas. Não há casa onde o sol não entre. O povo... Sabes que a sabedoria popular, eu uso muitas vezes os ditados, as expressões populares, porque sabedoria popular é algo que nós devemos faz parte da literatura oral e imaginal e que nós devemos preservar. E já agora, não te esqueças onde vais, já agora, nós no dia 24 deste mês, do mês de setembro, vamos apresentar o livro do Neto Gomes, que é... Um abraço para o Neto Gomes. Um abraço para ele, para o velhote, para o Palminhas. Vai apresentar um livro, que é um calhamaço, que é Punhéfla que Livraço. E é mesmo. Só pelo título, a gente imagina o que é que lá está dentro, com histórias muito divertidas de pessoas de Vila Real de Santo António, por isso, com muitas expressões típicas daqui. Por isso, aqui dás-te nota de que a sabedoria popular, eu costumo usá-la e utilizá-la muito. Quem é que é o primeiro a ceder? O primeiro a ceder... Ou reconhecer que errou, não tive muito bem, é ela ou és tu? Entre a Leonita e eu... A Leonita vai ter que comentar isto. É assim, a Leonita, ela sabe disso, tem um feitio especial. Não te sei dizer. Acho que cedemos os dois. Eu cedo mais facilmente do que cede ela. É mulher. É mais quando as coisas não estão lá em casa como ela quer, quando a limpeza não é feita como ela quer, pois eu comento isto com os meus amigos, eu estou preparado para fazer a limpeza de uma casa. Eu, às vezes chego a qualquer sítio e digo, isto está bem limpo. Eu vou logo aos pormenores, vou por cima da porta ver se o pó foi limpo, vou ao pormenorzinho. Porquê? Porque a minha Leonita não facilita. E aí nessas coisas é exigente, mas é uma pessoa com um coração muito grande. Eu já podia andar com a lanterna acesa durante o dia à procura de alguém que eu não encontraria ninguém melhor do que a minha mulher. É uma companheira de toda a vida, é boa para toda a gente. Os netos adoram-na, as filhas adoram-na, idolatram-na. Os alunos dela, venham ao primeiro que fale, que diga alguma coisa contra. Aliás, ela agora mudou de escola e tivemos ali, eu vi, acompanhei nas redes sociais as manifestações de... Ela decidiu dar um novo rumo, ir para outros ares. Que às vezes é preciso. Estava um bocadinho cansada de algumas situações e achou por bem que ela adora a direção da escola, adora o Rui Marques, adora o Farinha, adora a Cidália, que são os professores que estão na direção, e o Henrique, adora as pessoas que estão na direção. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com coisas dela. Desafios internos às exatamente, vezes. Ela está muito contente. Foi acolhida pelo Raul Pina lá na Escola Secundária de Tavira, também, como já disse há bocado, é um grande amigo, e estão a acolhê-la muito bem, e os alunos de Tavira vão perceber logo desde o princípio quem é a dimensão deste ser humano. Eu fui um privilegiado e tenho sido ao longo da vida, e pronto, e eu espero que nós nos mantenhamos assim por muitos anos, ou melhor, até ao fim da nossa vida. E eu vou dizer mais, eu espero que vocês se mantenham porque vocês me inspiram. E eu preciso de me inspirar nesses exemplos porque eu também tenho uma relação com uma duração já de quase 30, com a minha mulher também, que aproveito para mandar um beijinho, portanto, Fernanda, cá está. Um beijinho para ela e para a tua filha também. Para as minhas? Para as tuas filhas. Eu conheço uma que estava nas férias... A Marta? Ali na praia de Santo António. Exatamente. É uma simpática também. Esse que tem um pai e uma mãe que também a inspiram.
e isto é porque a outra não É conheço. a Maria é mais de Vita. Não conheço. Ou melhor, a calhar até conheço, mas não sei que conheço. Já me cruzei de certeza com ela. Mas é isto, as nossas mulheres, a minha mulher é extraordinária. Dizer-te o seguinte, e respondendo a isso, a pessoa mais dura lá em casa é ela. Se perguntares às minhas filhas, ela é aquela que tem mais o pulso. Eu sou um bocadinho mais pai galinha, com o coração mais... Exatamente. Pronto, cedo mais depressa. Compreendo, como eu te compreendo. E com três mulheres, com três filhas, não é fácil. Não é fácil. Eu vou-te deixar esta pergunta para a nossa próxima conversa. Vamos arrumar as nossas cadeiras. Muito bem. E a malta que está do outro lado e que nos está a ouvir, podem esperar que na nossa próxima conversa... É por fora. Ora, cá está. Na nossa próxima conversa, a pergunta que vai ficar aqui no ar já é qual tem sido até agora o teu maior desafio enquanto pai? Porque enquanto marido, pronto, tens uma mulher que te equilibra aí a 100% e aí estamos descansados, porque eu também me revejo nessas tuas palavras, que também essa parte da dureza a minha mulher é que mete ali, aliás, a contabilidade. Eu costumo dizer, nós só temos uma conta. Vai tudo para a mesma conta, sai tudo da mesma conta. Sem dúvida, mas ela é que gera. Portanto, ela é que nesse gera. caso, quem gera a conta sou eu, mas isso é apenas um pormenor. Porque eu já percebi que ela, com números, é muito mais assertiva do que eu, é muito mais disciplinada do que eu e equilibra-me bastante, por isso te compreendo. Mas a pergunta tem a ver com o pai. Com qual têm sido os teus maiores desafios enquanto pai de 3 meninas, mas isso vamos deixar para a nossa próxima conversa, provavelmente num local. Vamos tentar que seja tão ou mais agradável quanto este e sigam-nos por aí. Muito bem, muito obrigado. E agora o nosso abraço, de olhos fechados. Aquele de olhos fechados. Obrigado por tudo. Obrigado eu. Estamos juntos. Obrigado.